Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero continuar compartilhando com vocês um pouco daquilo que eu já vivi com o Senhor. E uma das coisas que mais marcou a minha caminhada cristã foi entender que Deus falava diretamente comigo. Então é normal que no começo a gente fique dependendo da voz de Deus sobre outras pessoas, como o pastor, os nossos líderes, mas a gente sabe pela palavra que Deus fala diretamente conosco através do Espírito Santo. E eu quero falar com vocês sobre algumas das conversas mais marcantes que eu tive com o Senhor. Uma delas foi numa temporada que eu tava meio que voltando do mundo para a igreja, voltando a me relacionar com Deus, e eu ainda trazia alguns conceitos muito mundanos, do tipo, certas coisas que a Bíblia fala não é mais para agora. Isso aí é coisa antigamente, do tipo se guardar para o casamento. Não, isso aí não tem mais nada a ver. E aí um certo dia eu estava à mesa conversando com Deus e Ele me falou, espere, do tipo, obedeça a palavra. E a forma como Ele me falou foi tão direta, tão relacional, que eu disse, sim, ok, eu vou esperar. E isso me traz um aprendizado muito importante, que, como eu ouvi uma pastora falando, sempre que a gente não concordar com a Bíblia em algum assunto, a Bíblia tá certa e a gente tá errado. Porque muitas vezes a nossa mente é corrompida pela sociedade. A gente acaba absorvendo o modo de pensar da sociedade, só que o modo de Deus não muda. E é o que tá na palavra, e é o melhor pra gente no final das contas. Quem vive sabe que é o melhor. E uma outra conversa que eu tive com o Senhor foi num sonho. Eu lembro que eu estava num lugar que tinha muita vegetação e eu chegava de trem. E aí quando eu descia e eu ia andando no gramado, tinha um homem ali. E ele estava vestindo roupas comuns. Eu não via o seu rosto, mas eu sabia que ele estava sorrindo pra mim. E de alguma forma eu entendia que era Jesus. E ao lado dele tinha uma construção, eu não sei se não era uma casa, era uma construção, não sei dizer o que era. É como uma obra de arte, sabe? E aí eu falava assim, nossa, quem fez, né? E o arquiteto dessa construção? E aí ele falava assim, o arquiteto está pra lá. Do tipo, o arquiteto você não vai conhecer agora. E naquela ilustração eu entendia Jesus como um engenheiro, e o Pai como o arquiteto, aquele que planeja, e Jesus como aquele que executa. E é exatamente assim que a palavra nos mostra, né? Como Jesus vindo sendo aquele que ia executar o plano. E o Pai, né, aquele que dá as diretrizes para tantas coisas, a gente vê na palavra. E foi um sonho tão simples. Eu não conversei muito com ele, mas foi tão bom entender, foi tão bom ter uma perspectiva diferente de Jesus e o ver sorrindo, porque muitas vezes as pessoas representam Jesus como aquela pessoa triste na cruz, mas pela palavra a gente entende que esse momento já passou e que ele já está num outro momento, que ele está vivo, ele está ressurreto e ele é sim alegre. E para terminar, eu quero contar uma conversa que aconteceu no momento de oração. Certo dia eu estava orando, né, e o Senhor me falou assim, que orar muitas vezes se trata de conhecer o coração dele, entender o que ele tem, o que ele pensa, o que ele sente a respeito do nosso momento atual, o que ele sente a respeito de tantas coisas que acontecem na Terra, como injustiça, como maldade. Num dado momento, ele me levava para uma ilustração onde eu estava com um rei no território de seu castelo, como aqueles castelos que a gente vê em filme, que é tudo muito grande, tem uma área externa. E aí eu estava ao lado do rei caminhando. E aí o Senhor me dizia, se você tivesse a oportunidade de pedir ou oferecer alguma coisa para um rei, o que você faria? E naquele momento eu pensei que aquele rei representava Deus. E o Senhor já tinha feito muito por mim, então eu ofereceria. E aí ele me disse, eu gostaria de te mandar para um território onde falta de quem eu sou. E lá você pode ser a minha extensão. Você pode ser as minhas mãos, os meus olhos. Só que tem uma condição.
nesse território, nesse lugar para o qual eu vou te mandar, você só pode usar as armas que são desse reino. E sempre que você precisar falar comigo, você pode me buscar, você pode ir para um lugar calmo e falar comigo em pensamento. Ou seja, você pode orar. Ou seja, eu seria enviada pelo Senhor, mas Ele estaria em contato comigo. Eu sempre poderia falar com Ele, eu não estaria sozinha. E é exatamente assim que eu me sinto. Cada vez que eu vou falar de Jesus em algum lugar, ou cada vez que eu estou em algum lugar, é como se eu fosse a extensão de Deus naquele lugar. Só que ali, as regras do jogo, não é a sociedade que determina e nem é o território, mas é o mundo espiritual de Deus. É o Senhor que nos ensina que a nossa arma não é contra a carne ou sangue, e que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo para destruir fortalezas, como diz o apóstolo Paulo. Então, essa foi uma conversa marcante, porque primeiro me colocou no papel de oferecer algo a Deus. E muitas vezes eu só pedia coisas a Deus. Mas quando a gente reconhece o tanto que Ele já fez, a gente pode se colocar no papel de quem oferece o melhor para Ele, para servi-lo. Essas foram algumas das conversas que eu tive com Deus. E eu confesso que eu já tive inúmeras outras, infelizmente algumas eu não me lembro, mas me ajudaram muito em momentos difíceis, em momentos que eu não sabia o que fazer ou como agir. E é muito bom saber que nós temos esse auxílio, que o nosso Deus não é um Deus distante, um Deus que é um fidalgo lá, né, no seu território, que manda a plebe fazer o que ele quer, mas não se mistura. Não, Ele é um Deus que se mistura, é um Deus que senta e conversa com a gente, ó, olho no olho. E eu quero terminar esse vídeo lendo um versículo que está em Jeremias, é Jeremias 29:11, provavelmente você deve conhecer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, pela palavra, nós conhecemos muitos dos planos de Deus para nós, mas no relacionamento pessoal, na oração, nós podemos ter revelações mais específicas para a nossa vida, e isso com certeza nos ajuda nessa jornada. Um beijo para você, eu espero que isso te edifique. Deixa um like e se inscreve no canal se você curtiu. Até a próxima!